Allegro. Felicità. Allegro. Felicità. Onde você está, acontece o que é alegre, bonito e colorido. Allegro, a bebida mais feliz do mundo. Agora também no Brasil, é hora de Allegro. O programa Letras e Mídias de hoje traz como convidado o renomado publicitário Lula Vieira. Eu sou Márcia Fontes, aluna do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá, e comigo os habituais participantes, professora Gilda Korff-Diegues, o professor Ivo Lucchesi e a professora Terezinha Val. Eu passo a palavra ao professor Ivo. Bem, que tal você nos falar alguma coisa, Lula, quanto ao que o levou a encontrar na publicidade a sua forma de expressão e de comunicação, enfim, com essa macro-realidade? A história é muito prosaica. O que me levou foi dinheiro, foi grana. Eu trabalhava na Última Hora, com 17 anos, eu era redator da Última Hora. Era um período muito especial da história da profissão no país. Nós estávamos em 61, 62, e nessa época, nós, os comunistas, né, ninguém queria ser publicitário. Né? Era muito feio ser publicitário. Haviam duas profissões assim que podiam denegrir um filho ou uma filha. A filha ser prostituta, o rapaz ser publicitário. E o bonito era ser jornalista, porque a gente achava que podia modificar o mundo. Né? O publicitário já era assim um vendido, um vendilhão. E eu fui para a Última Hora, tal. Nessa época não tinha que ter diploma, não tinha que ter nada. Nessa época era importante saber escrever. Né? E eu sabia escrever, eu gostava sempre de futebol no português. Então eu fui ajudar os repórteres, que também naquele tempo o repórter podia ser muito bom repórter, mas não necessariamente sabia escrever. Então eu era uma espécie de copydesk. Eu reescrevia as matérias dos repórteres e ganhava bem. E um dia um amigo meu, essa história realmente parece mentira, você vê como que era o mercado nessa época. Hoje eu conto isso para os alunos, as pessoas choram, porque eu tinha 17 anos, me encontrei com o dono de uma agência de propaganda, Silvestre Publicidade, e disse: Lula, você conhece alguém para ser trainee, para começar lá na minha agência? Eu tenho uma ajuda de custo, é ridículo que eu tenho para pagar, mas ele vai treinando, um dia é capaz até dele ganhar um bom dinheiro. Eu ganhava R$56, 56 dinheiros lá na Última Hora, Cruzeiro, sei lá o que é. Naquela época. E daí eu disse: sim, claro, eu vou ver se eu tenho algum amigo meu. Quanto você está pagando? Ele disse: não, ridículo, não é para você, é R$150. Eu disse: estou lá amanhã. Claro, era 3 vezes mais, o cara pedindo desculpas. Né? Eu já tinha batido quase com a cabeça no teto na Última Hora, o cara pediu desculpas, para pagar 3 vezes mais para eu aprender. Daí eu fui, e aconteceu uma coisa engraçadíssima. Eu achei gostoso fazer aquilo, né? E daí, um ano depois, eu estava ganhando o equivalente a um carro 0 km por dia, por mês. Por dia também exagero, por mês. E um carro era uma coisa muito cara, né? Não era como hoje, era muito mais caro. Era um Volkswagen. Eu ganhava R$950 cruzeiros por mês e um carro custava 980. Então daí eu comecei a descobrir o quanto era bom ser publicitário, inteligente, socialmente válido, né? Ou seja, eu fui cooptado. Mas aí também deu para perceber que é uma profissão capaz de dar muita satisfação.
E outra coisa também que aos poucos você vai aprendendo é que não é um lugar, e eu não estou falando isso apenas como justificativa, não é um lugar onde a mentira possa ser proveitosa. A gente vive dizendo, não existe nada melhor do que uma boa campanha para destruir logo o mau produto. Quer dizer, a transparência, a honestidade, a lealdade junto ao consumidor é parte de uma estratégia de longevidade para o produto. Então, tudo aquilo que eu achava que destruía o ser humano, que era a propaganda, que seria assim, logo abaixo da prostituição, entende? Um pouco ainda acima do sequestro, do estupro, etc., eu comecei a descobrir que você pode levar com dignidade, com seriedade, com profissionalismo, né? E depois você tende a gostar muito daquilo que as pessoas, daquilo onde você ganha o respeito das pessoas, né? E eu não sei porquê, eu acho que eu tinha vocação mesmo e tal. Então a propaganda sempre me deu muita felicidade. É por isso que eu trabalhei em propaganda. Claro que chegou um momento na vida que quando você chega a um determinado status profissional, você começa a achar que esse talento pode ser usado para outras coisas. Quer dizer, para você fazer campanhas de mobilização social, para você usar a sua capacidade de escrever ou de fazer coisas mais sintéticas e mais convincentes para coisas mais úteis, né? Quer dizer, do que apenas vender um sabonete. Nada contra vender sabonete, mas eu digo de utilidade social mesmo, né? E é o que eu estou fazendo, né? Hoje a gente está tentando gastar uma boa parte do tempo usando esse conhecimento técnico para fazer as coisinhas eu diria que até um pouco mais que técnico, né? Porque costuma às vezes também para alunos dizer o seguinte: olha, a publicidade não é uma linguagem, ela é a vampirização das linguagens. Exatamente. Então, no momento que você se inclina para esse campo, você está levando junto cultura cinematográfica, fotográfica, pictórica, estética, que no conjunto forma uma estética, né? Então, na verdade, para quem quer ser um publicitário de excelência, tem diante de si a chance de se comungar com o que há de melhor no mundo, do ponto de vista do que as linguagens possam oferecer. E eu diria, né? também que eu acho que é o conhecimento do humano, né, o principal, o primeiro passo e fundamental. Quer dizer, você descobrir por que as pessoas compram, né? Agora, e muitas vezes esse comprar passa por uma série de crivos psicológicos, quer dizer, onde quanto mais você conhecer o outro, e suas motivações, a sua verdade, a sua busca por aceitação, por prazer, por autoaceitação, mais você vai ser bom publicitário. Você tem que dominar a linguagem, tem que entender o ser humano, tem que entender um pouco de economia também. Quer dizer, publicidade é uma profissão científica. E nisso ela é encantadora. É nesse sentido também, quer dizer, que a tradição, inclusive a propaganda, que antes vinha mais escrita, porque agora a propaganda está dentro da casa da gente, sem que a gente peça, né? Mas essa propaganda que antes era editada, trabalhava com um texto, né? Isso também é uma memória que é antropológica ao mesmo tempo, mas que não pode ser esquecida numa contemporaneidade. Claro. Né? Quer dizer, essa ligação a um outro, quer dizer, não se pode perder uma memória. Pois é, e por Tá. falar em memória, tem uma coisa interessantíssima. Eu estou fazendo um exercício no Jornal do Comércio, a gente tem feito em programas de televisão, é o seguinte: talvez a propaganda seja o retrato mais fiel de uma época. Por quê? Porque a propaganda não é arte de vanguarda, não é expressão, não é nada. Ela pega a realidade em todos os sentidos. A estética do momento, a aspiração do momento, o vocabulário do momento, as aspirações da sociedade daquele momento. Porque se for um passinho para diante, você saiu, quer dizer, você não está falando com aquele público. Se for um passinho para trás, você está demodé. Então a propaganda, você pode fazer um quadro vanguardista, você não pode fazer um anúncio de vanguarda. Ou melhor, você pode dar a entender que é vanguarda, ou seja, você vai usar elementos que naquele momento a sociedade aceite como o que seria vanguarda. Mas você não faz vanguarda, você apenas utiliza o vocabulário, o repertório das pessoas para falar alguma coisa. Então, muitas vezes, por exemplo, a evolução da mulher.
na sociedade de 30 para cá. É muito melhor você fazer através da propaganda, é muito mais preciso do que através do editorial. Uma coisa é uma revista, vou dar o nome dela, Nova, botar no título, sei lá. Mulheres casadas falam sobre sexo. Tem sempre uma cara de alguma coisa assim que pode ser um pouco acima, um pouco avante no tempo. A revista quer se caracterizar como uma revista da mulher moderna e etc. A propaganda não. A propaganda não pode se dar esse luxo. Então você vê, eu tenho uma coleção que conta eu estou montando isso, a história da mulher através da propaganda. Quer ver? Primeiro que abre, agarre seu marido pelo estômago. Esse anúncio hoje, as mulheres iam lá destruir o jornal, a revista, queimavam o anunciante, etc. Na época era absolutamente aceito. Tem um outro anúncio que é uma delícia, que é o cara deitado, a mulher sentada na cama, é um remédio para estresse, sugerindo que o cara estava impotente ou inapetente às suas funções maritais. Mas o genial é que o texto bota a culpa na mulher. Ele está assim porque ele está cansado, tem que trabalhar, sustentar a família, a senhora não está compreendendo. Não deu a ele o fosfosol lá da vida e tal, etc. Ou seja, mesmo quando o cara é o impotente, a culpa é da mulher. A culpa nunca é do cara. Ninguém naquele tempo, o homem não tinha culpa de nada. E aos poucos você vai indo. Hoje você vê um anúncio onde, de certa forma, é dirigida à mulher como se ela fosse, e como de fato é cada vez mais, importante, quer dizer, e liderando a vida dentro do casal, quer dizer. Então, é bacana, porque você vai ver nos momentos passando. Ela já foi também uma dona de casa, aquela meio santa, tal, mas um pouquinho mais inteligente, já se vestia para sair, coisa que nos anos de 30 era possível. A mulher tinha que ficar em casa. Saía com o marido, e olhe lá. Para missa e para ficar um passo atrás e baixinho, falando baixinho que não é para isso. E aos poucos as coisas vão assim. Então você vê, este é o encanto da propaganda. Né? Ô Lula, embora eu saiba que não há tempo para que possas responder a minha questão, eu queria retomar a tua fala inicial, né, em que tu falava justamente da questão de a publicidade, né, ser mal vista, né, há tempos atrás. E hoje ela se torna extremamente mítica, quer dizer, ela exerce um fascínio imenso sobre as pessoas. Até uma das acusações é do fetiche, né? Quer dizer, ela exerce um feitiço sobre o imaginário coletivo e há um grande fascínio. Como é que essa passagem se dá assim tão rapidamente? Uraki mataram um pobre pescador, salvou uma tartaruga e ela como prêmio ao Brasil o levou. Pelo reino encantado ele se apaixonou e por aqui ficou. Passaram muitos anos, de repente a saudade chegou. Uma arca misteriosa de presente ele ganhou. Ao abri-la com essa alegria, vibrou seu coração. Encontrou uma passagem da Varig e voou dele para o Japão. Do Brasil ao Japão via... Este é o segundo bloco do programa Letras e Mídias, que tem como convidado o premiado publicitário Lula Vieira. Lula, a professora Gilda lhe posou anteriormente uma pergunta e eu passo a palavra. É um fenômeno, porque o que aconteceu foi o seguinte: naquela época também, vamos entender, a carreira universitária, que era o pessoal que estudava e etc., queria ser médico, engenheiro, advogado, eram as profissões assim, dos pais e etc. Havia uma ideia de que profissão séria eram essas, talvez professor e etc., dentista, mas essas carreiras mais ligadas à comunicação ou até mesmo sociologia, etc., não eram profissões que as pessoas pudessem dizer que iam ganhar a vida decentemente, né? Eram profissões mais quase que marginais. Pois houve realmente a ideia,
que a propaganda pagava muito bem. Então, para ganhar dinheiro, muita gente resolveu fazer publicidade. Até porque a publicidade é é como jogar futebol. Parece que é muito fácil, né? Quer dizer, jogar tênis. Quer dizer, é muito fácil começar. Você chegar medíocre, você faz em 15 dias, você é um medíocre jogador de futebol, medíocre jogador de tênis. Agora, para virar bom, você tem que ter começado aos 7 anos de idade e ter treinado 8 horas por dia a vida inteira. Mas não é como andar de patins, por exemplo, que para começar já leva muito tempo. Então a propaganda tem essa enganosa sensação de facilidade e esta enganosa sensação de que é emocionante exercer a profissão e que dá muito dinheiro. Tudo isso é mentira. Quer dizer, ela é muito divertida para quem gosta, ela é fácil para quem tem realmente a vocação, e a vocação aí é muito, não é só aquele negócio que Deus assoprou você, vai ser publicitário, mas é também uma adequação do seu jeito de ser com o jeito de ser desta produção neurótica, diária, esse trabalho contínuo, essa busca maluca, muitas vezes você passa um dia atrás da mudança de uma palavra para ver se muda a percepção, ou muda o impacto de uma determinada mensagem. E as pessoas, como conhecem mais o lado frívolo, diz que o cara ganha muito, que é fácil. Na realidade, se você sentar, você finge que faz anúncio. Criar um roteiro, você vai no primeiro ano da faculdade, o pessoal já faz uns roteirinhos que fica com um cara quase parecido com uma coisa do Washington Oliveto. Então, engana muito. Então, hoje, quando você vê, por exemplo, num curso de comunicação, tem... Primeiro, que comunicação é que tem mais. Segundo, que lá dentro ainda 90% quer ser publicitário. 10% quer apresentar o Jornal Nacional. E os outros 90% querem ser publicitários. Eu morro de dó dessa gente. Eu morro de dó dessa gente. Claro que de cada 100, 5 vão exercer sua profissão com toda a gratificação. Vão ganhar bem. O ganhar bem aí é a relação custo-benefício. Vão receber o justo pelo sacrifício que vão fazer, mas vão se sentir bem na sua profissão. Mas o resto não vai ter a menor chance. Agora, isso não quer dizer para desanimar ninguém, não. Mas é muito complicado ser publicitário. Tem que falar 3 línguas, tem que ler o dia inteiro, tem que ver cinema, ler todos os jornais, todas as revistas, tem que ouvir rádio, ver televisão, tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, conhecer o vocabulário, tem que entender as pessoas, tem que entender o país, tem que saber a situação econômica, saber quem é o presidente, quem não é o presidente, qual é o astro da novela. Ao mesmo tempo, você tem que saber a macroeconomia, tem que saber direitinho como é que está o Big Brother. É uma profissão complicada. E desenvolver, acima de tudo, a sutileza de que é portadora a linguagem. Eu estou me lembrando que, recentemente, no jornal da ABI, portanto não é nenhum jornalzinho de fundo de quintal ou de bairro, no jornal da ABI, saiu o anúncio de um fórum explorando a questão que envolveu a figura do Tim Lopes. Olha que pérola construíram como título e chamada para o Tim Lopes, vírgula, nunca mais. Pegaram aquele slogan, tortura nunca mais, e substituíram por Tim Lopes. Não se deram conta de que, colocando assim, no mínimo você tem uma ambiguidade, né? Claro, ninguém mais quer o que ocorreu, o que vitimou Tim Lopes. Essa é a leitura desejada. Mas tem a outra, que está no código. Não queremos mais Tim Lopes. Tá certo? Então, não ter essa sutileza significa não dar a função publicitária a seriedade que ela capta. Pois é isso. Mas deixa eu te falar uma coisa também importante disso tudo. Eu não quero, isso é claro, a audiência desse programa é de estudante, eu não quero aqui ser porta-voz de qualquer tipo de desânimo. Muito pelo contrário. É o incentivo para uma busca de conhecimento. É só isso. Senão não tem até para dar uma referência aos alunos, porque é o que eu digo, é o feitiço, né? Da publicidade, ela pode atuar no imaginário, é muito simples. Não é simples. Essa referência é importante. Não é doloroso.
Quer dizer, dá para fazer se divertindo. Aliás, qualquer coisa que você gosta de fazer, dá para fazer se divertindo, mas é sacrificante, porque ela exige esta seriedade, que não é a seriedade do rito facial de sério, pelo contrário, isso é só o chato que acha isso. Mas ela é séria porque você não pode ser frívolo, principalmente com o dinheiro do cliente. E nessa leitura da ambiguidade, que é muito difícil de ser feita, né, entra a questão da paródia, da desacralização e vários outros conceitos que ficam no campo da crítica, e essa crítica só pode ser exercida pela visão do mundo, quer dizer, essa leitura de um mundo que está esfacelado, né? Globalizado, quer dizer, se não houver essa inserção bem ajustada, a ambiguidade se desfaz e fica uma coisa mal trabalhada. Exatamente. Né? É o talento junto com o conhecimento. O código, ele falou de código. Eu acho, por exemplo, eu não conheci um bom publicitário que não tenha lido loucamente essa de Queiroz Machado de Assis. Parece bobagem, parece coisa de velho, não é. Quer dizer, se você não lê cuidadosamente quem cultua a qualidade literária mesmo, muito mais no sentido de você perceber a construção da frase, a precisão, eu diria, para exagerar um pouco de brincadeira, é brincadeira que eu vou falar, que quase que eu gostaria que os publicitários estudassem latim, né? Porque é muito difícil quando você tem 18 anos aceitar a ideia da teoria, aceitar a ideia de, olha, antes de dormir, lê uma pagininha de Machado de Assis, né? No fim acaba virando divertido. No começo, os nossos antigos professores fizeram dele um chato, e não é verdade, ele é muito engraçado, ele é muito leve, ele é muito gostoso de ser lido. Lê essa, quer dizer, lê Stanislau Ponte Preta, lê as pessoas que souberam fazer dessa língua um exemplo de possibilidade de passar uma ideia, de uso inteligente do recurso vocabulário da língua portuguesa, que você vai ter que viver com isso, ainda que faça televisão, né? Entender o mecanismo, quer dizer, achar que muitas vezes se passou também a ideia de que você pode, não, a sociedade é visual, não é. Mesmo através da visualização, você passa conceitos. E conceito, para você entender, é um discurso. Antes de virar o clipe, é um discurso mental que vai exigir códigos, vocabulários e etc. Verbal, não, visual. Mesmo que depois se transforme numa coisa visual, né? Então tudo isso é aparentemente fácil e atrai todo mundo. Porque todo mundo fica pensando naquelas mulheres maravilhosas, aquele monte de gente, todo mundo sem horário, que é uma falácia. Você, se não chegar às 9, você começa a pegar o bonde no meio, é um desespero. A ideia da facilidade, você sempre ouve falar, não, o sujeito saiu da faculdade ontem e já está ganhando 10 mil reais, é verdade. Mas na classe dele, que tinha 50 pessoas, ele é o único, com certeza. Se não é ele, é mais 2. O resto está tudo desempregado. Tá? Então, e geralmente você vai pegar a vida desse cara, ele já era um aluno muito esforçado, muito preocupado, muito ligado, muito dedicado, né? Mas essa questão, essa questão do corpo, por exemplo, né? Quer dizer, essas mulheres maravilhosas que aparecem nos anúncios, quer dizer, eu gostaria de ouvir uma reflexão sua sobre isso, quer dizer, onde é que fica, quer dizer, há uma associação... A mulher real. Da mulher real, né? Essa mulher que, afinal de contas, na atualidade assumiu um lugar diferente daquela dos primeiros anúncios, mas que agora também fica numa exposição de vitrine. Mas não, aí... Eu gostaria só de... eu acho o seguinte, o que a gente... Depende no que a gente está vendendo. Quer dizer, tem a mulher que tem que parecer mesmo com a dona de casa, tem a mulher que tem que parecer com a vizinha do lado, e tem aquela que... Porque cada produto tem um jeito de ser consumido. Você tem que buscar a alma do consumo daquele produto. Quando você vai comprar moda, adianta você querer... Teve um cliente meu, teve um ataque exemplar, e resolveu botar na televisão que vendia tamanhos grandes, e fez um comercial com a Dona Jura. Eu disse, bom, agora você destruiu 2 anos de trabalho que a gente fez. Ninguém se identifica com a Dona Jura quando compra moda. Se é para comprar feijão, se é para comprar bolinho de bacalhau congelado para fritar, bota a Dona Jura, eu digo, eu sou que nem ela, quero comprar. Mas na hora que é moda, eu sou Gisele Bündchen. Você entende? Quer dizer, então, cuidado, não é
toda vez que você tem que usar mulher, tem que usar Gisele Bündchen, você pode quebrar a cara. Se você fizer Gisele Bündchen dizendo que frita bolinho de bacalhau, as pessoas dizem, quem é ela para dizer isso? Agora, quando é moda, quando você vai comprar moda, você sonha em ser o mais possível parecida com a Gisele Bündchen é genial para vender moda. Agora, não é a única mulher que nós usamos, no bom sentido, assim como nos homens, a gente não usa só os Thiago Lacerda. Eu estava pensando no Marlboro, né, por exemplo, né, aquela questão... Esse era o sonho, também, Esse já passou a moda, sonhos, mas foi uma época que as pessoas queriam encontrar uma vida mais natural, né? O Marlboro explodiu no mundo inteiro porque ele representava a ideia de uma vida ligada à natureza, mais honesta, mais honesta no sentido de mais terra a terra, mais simples, né? E foi um sucesso, porque o cigarro era uma coisa muito urbana, muito Humphrey Bogart, e os publicitários que criaram o Marlboro criaram exatamente o que havia dentro da alma de cada homem. Quer dizer, eu gostaria de ser livre, né? E o Marlboro é liberdade. Socorro! Vamos! Tragam água! Água! Água não, farofa. Isso mesmo. Provoque a sede até não aguentar mais. Aí acabe com ela. Com Tim. Tim é o único que tem sabor diferente de limão e é tão refrescante e natural que mata até mesmo a pior sede. Tim, para a pior sede. Este é o terceiro bloco do programa Letras e Mídias, que tem como convidado o publicitário Lula Vieira. Bom, antes de começarmos a nossa conversa, gostaria que vocês pegassem um papel e um lápis e anotassem o nosso endereço que está passando agora na telinha. Deem suas sugestões, sua opinião, entre em contato. Lula. Na verdade, eu que quero recuperar um gancho que ficou no seu testemunho de abertura, quando se revelou que lá, pelas fronteiras de 17, 18 anos, se sentia um jovem comunista, ou se pensava como um jovem comunista perante o mundo, como uma opção, etc. E veio cair exatamente no território, segundo outros, seria a maldição capitalista. Embora saibamos que a publicidade, como forma e conteúdo, também se viu contemplada no regime oposto, substituindo apenas o produto objeto pelo produto ideologia. Tá? Então, eu teria curiosidade de saber como é que você acabou harmonizando essa contradição interna, ou se era apenas uma contradição aparente. Enfim, não, eu tive que harmonizar assim, porque também teve a pressão, né? Quer dizer, cada vez que eu ia ver, encontrava um antigo colega, eu percebia aquele olhar de nojo, né? Ele se vendeu, etc. Depois houve uma fase, que é uma fase que você percebe que isso é normal, até do lado negativo, quer dizer, o corrupto tende a ser arrogante, né? Porque como ele sente uma certa culpa, ele tende a dizer, não, mas eu me dei bem, o que não é verdade, muitas vezes a alma está dilacerada. Eu no começo esnobava um pouco com o dinheiro que eu ganhava, né? Então a minha desculpa era o fato de que eu estava ganhando muito bem. Mas aos poucos, volto a dizer, aos poucos, inclusive, muitos colegas de esquerda começaram a ir para a propaganda também. Quer dizer, e a propaganda acabou se caracterizando como uma profissão do pessoal de esquerda. E é fácil até explicar. Nós éramos mais estudiosos, nós éramos mais voltados para a literatura, para as artes, etc. O pessoal de esquerda sempre, o pessoal de literatura, de artes, etc., o pessoal de letras, sempre foi muito mais esquerdista, né? Então, a propaganda foi buscar, né, nas faculdades e tal, de letras, de sociologia, de antropologia, os profissionais, alguns para algumas áreas muito técnicas, como pesquisa, por exemplo. Teve uma época que pesquisa só tinha comunista. Quer dizer, todos os comunistas, o PC tinha uma filial nas pesquisas das agências de propaganda toda e nas institutos de pesquisa. Então, aos poucos, a gente foi convivendo e descobrindo que, mesmo sendo de esquerda, como eu acho que ainda sou uma pessoa com alguma afinidade com o pensamento de esquerda,
É bem verdade que hoje no Brasil não tem mais ninguém de direita, né? Tem o Afanásio Jazade em São Paulo e o Maluf. Tirando isso, não tem mais ninguém de direita, mas ainda assim, vamos dizer, uma esquerda clássica, né? A gente começa a perceber que a propaganda não é um mal em si. Quer dizer, o fato de você querer mostrar para as pessoas as vantagens de usar um produto ou um serviço não é de per si uma atividade menos digna. Pelo contrário, o que você precisa fazer, exercê-la, é com a mesma ética que te fez esquerdista, quer dizer, se preocupando com o fato que no fundo você é um ser social. Quer dizer, então foi aí que eu comecei a harmonizar o primeiro o dinheiro, depois os colegas, depois a ideia de que se eu fui esquerdista por uma ética social, não é o fato de eu estar trabalhando em propaganda que justificaria perder. E dá para você trabalhar em propaganda, dá para ser empresário e continuar mais ou menos, o máximo possível, coerente com o que você acredita. Nem sempre você consegue, até porque a gente é fraco, né? Mas a gente tenta. Mas deixa eu contar uma história engraçada para você, uma história que eu adoro, para te contar o que a propaganda me proporcionou. Eu, um pouco antes dessa data, 17, 16 anos, minha avó morava na Rua das Palmeiras, lá em São Paulo. E na Rua das Palmeiras tinha uma rádio, chamada Rádio Nacional, que tinha um programa chamado Programa Manual da Nóbrega, que começava meio-dia até as 2 da tarde, durante o dia, na rádio. E o locutor era um locutor chamado Silvio Santos, o cara que lia os comerciais. E eu roubava do lixo da Rádio Nacional os textos e levava para casa e ficava lendo alto. Eu queria ser locutor. E depois eu começava a mudar os textos para treinar e escrever comercial. Eu pegava a ideia e escrevia de outro jeito para ver como é que ficava. Mas sempre meu sonho foi trabalhar em rádio. Depois, eu morava na Lapa, um bairro muito pobre em São Paulo. Meu papai era muito pobre, minha família sempre foi muito pobre. E era um bairro operário, lá em São Paulo. E a gente tinha perto de casa, parava o ônibus da Cometa, que era uma companhia de ônibus que ia para Campinas, quer dizer, a linha de Campinas passava por perto de casa. E daí eu sonhava em ser motorista de ônibus. Depois, um pouco mais tarde, eu comecei a trabalhar. Na última hora, eu dei uma época, cobri um plantão de um colega nosso no aeroporto, e eu sonhei ser piloto. Bom, daí fui ser publicitário. Hoje eu tenho um programa de rádio, 2 vezes por dia na CBN, comentário sobre propaganda, comunicação em rádio. Tenho um aviãozinho, um ultraleve, sou piloto, né, e tenho uma van. Então, quando eu atendo o meu desejo de ser ônibus, né, de ser motorista de ônibus. Ou seja, a propaganda me permitiu que eu, com 50 e poucos anos, 50 e muito, segundo minha mulher, 50 e muitos anos, eu pudesse chegar finalmente a fazer o que eu sempre quis fazer: ser piloto, ser locutor de rádio e motorista de ônibus. Você não chegou a pegar o bonde, não, né? Porque a propaganda dos bondes, também era muito lida e decorada, né? A propaganda em bonde foi um grau de excelência. O Brasil tem excelência em comunicação há muito tempo, a gente pensa que é de agora. Nós sabemos fazer propaganda, sabemos fazer televisão, fazemos a melhor do mundo, sem dúvida nenhuma. E nós temos, nós tivemos, na época da companhia dos anúncios em bondes, nós tivemos uma excelência formal digna de Toulouse-Lautrec, dos grandes, do Savignac, dos grandes criadores de cartazes franceses, ou no mundo inteiro. Um bonde no Rio de Janeiro, um bonde em São Paulo era uma aula. Me lembro até hoje, tinha 2 olhos enormes assim, os cartazes tinham uma proporção bem comprida, 2 olhos enormes, e o título era "Assim como me vê, são vistos todos os anúncios neste veículo". Sem contar o Veja Luz Passageiro, que esse eu nem falo, que esse é uma maldade usar isso como exemplo. 2 minutos, 2 olhos claros e bonitos. A propaganda em bonde foi um exemplo de aproveitamento do veículo, do biotônico Fontoura, de mensagem direta, de beleza gráfica, de qualidade, né? Quem são os amigos da Etelvina? Cito, Pox e Parquetina. Só isso. Etelvina, evidentemente, é um nome clássico de uma empregada doméstica e tal. Quem são os amigos dela? São o que limpa, o que, né, o Paquetina uma cera,
né, citam o sabão em pó, né? Olha que beleza. Mas eu ia fazer um pouco aqui a parte do advogado do diabo. Faça. Porque em programas anteriores, alguns convidados aqui do nosso Letras e Mídias, né, fizeram algumas acusações, né, pesando sobre a publicidade essa ideia de mal. Né? Até nós puxamos agora o nosso vídeo para fazermos essas inserções. Uma delas seria a do professor Muniz Sodré. Criou-se um sistema que eu diria, do meu entender, do ponto de vista de produção cultural, inútil. Eu acho que hoje é mais ou menos, está um pouco mais de 1% do produto interno bruto que se gasta em publicidade no Brasil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu acho que esse dinheiro, que vem de uma coisa chamada capital social. Capital social é um capital, digamos, amealhado tanto pelo Estado, quanto por empresas, para verbas. Eu acho que se gasta demais nisso no Brasil. E eu me pergunto muito para quê e por quê. E a outra é do José Luzeiro, que disse que os jornais foram invadidos pela publicidade. Olha, eu vejo hoje a mídia da seguinte maneira: os jornais todos, a mídia inteira, se encheu de publicidade, né? Através das agências. A maioria dessas empresas que anunciam são todas estrangeiras ou norte-americanas. E essas empresas passaram a estabelecer uma ditadura econômica em cima da mídia, principalmente dos jornais. O jornal que não seguia a cartilha direitinho, tira o anúncio. Muito bem, então, agora que nós vimos essas duas falas, eu gostaria de ouvir de ti, né, o que tu terias a comentar sobre. É muito chato a gente discordar de quem a gente tem muito respeito. Eu tenho pelos dois muito respeito. Muniz, principalmente, é um intelectual da maior importância. Eu acho que ele comete um errozinho aí. É que, se você falar dos valores, parece muito dinheiro, mas se você falar no relativo, nosso país está gastando muito pouco. Nós gastamos 1/3 do que gasta a Finlândia, por exemplo, em propaganda. Agora, esta verba, ela também contribui muito, em tese, para, primeiro, diminuir o valor dos produtos. Quanto mais propaganda, mais vende, menos você custa, porque a produção em massa tende a baixar. Eu contei o exemplo quando eu comecei, quanto custava um carro. Custava 10 vezes mais do que hoje. É porque se faz muito carro, se vende muito carro, o carro pode baixar o custo. Em segundo lugar, não vamos nos esquecer que este dinheiro vai para sustentar rádios, televisões, jornais, onde o Muniz escreve. E onde que, sem a presença da propaganda, estes jornais não existiriam, essas emissoras não existiriam, os rádios não existiriam. A não ser num mundo utópico, num mundo que não é o nosso, não é capitalista, onde todos os veículos de comunicação pertenceriam ao Estado. Onde começa a complicar por outro lado, porque daí também não há nenhuma liberdade. Quanto ao fato da invasão, eu acho que é exatamente o contrário. É a grande, maciça presença da publicidade. Quanto mais for diversificada a presença da publicidade num veículo de comunicação, mais ele pode ter uma linha independente. Porque ele vai se preocupar apenas em vender na banca, apenas em vender as assinaturas, e não fazer negociatas que viabilizem. No tempo do Chateaubriand, no tempo um pouco antes, se você não ganhasse um por fora, você não podia nem ganhar a vida como jornalista, nem como empresa de comunicação. Quer dizer, era tudo na corrupção. A corrupção era a verdade dos veículos de comunicação. Quando que começa a mudar isso? Quando os veículos ficam preocupados apenas com o seu público leitor, ou seja, a fidelidade ao leitor, ao espectador, ao ouvinte, que faz você poder ter uma linha independente. E isto, a propaganda viabiliza a existência desses veículos. Quer dizer, então, a gente tem que olhar para os dois lados. É muito fácil acusar. Também não estou aqui para defender, não estou aqui para achar, Deus, tal. Mas é uma maneira de olhar. É uma maneira de olhar. E eu tenho uma tese que eu digo o seguinte: eu não conheço num jornal nada mais honesto que um anúncio. Porque o anúncio tem assinatura. O anúncio você pode ser processado mesmo. E você pode exigir, se você for um consumidor minimamente consciente, se um anúncio de uma imobiliária, hoje, pelo código, faz parte do contrato. Se você comprar um apartamento e depois aquele anúncio não tiver
a prova, qualquer juiz, você vai dizer, olha, eu fiz este contrato. O anúncio é considerado parte do contrato de prestação de serviço ou de compra e venda. Eu estava pensando a respeito do que você falou, em termos da propaganda, ter essa responsabilidade cidadã. Eu acho que entra exatamente pela questão do consumo mesmo. O consumo tem que ser responsável. Então, nesse sentido, passa pelo conceito mesmo de cidadania. Quer dizer, a lei que estabelece o direito do comprador. Né? Exatamente. Uma coisa que eu queria ressaltar também, eu estava falando da mulher. Nesse meu livro, estou acabando, estou entregando na de Ouro por essa semana. Outra coisa que a gente está levantando é a diferença do consumidor e, consequentemente, da propaganda na relação do consumo responsável em termos de meio ambiente, etc. Em 1940, 1950, ninguém imaginaria que fosse ponto de venda o sabão não poluir, o ar-condicionado não estragar com a camada de ozônio, o carro não emitir gases poluentes. Era impensável. Todo mundo dizia, bom, isso é bobagem, é besteira. Hoje, você coloca como vantagem e o consumidor reage favoravelmente ao produto que se diz respeitador. E eu acredito numa evolução, que é o cara saber ou procurar saber, como isto é em qualquer lugar do mundo, se a empresa é uma empresa cidadã, se cuida da região onde ela está, se não joga poluente no rio, se paga bem os empregados, ou pelo menos tem uma boa política de pessoal. Quer dizer, hoje nos países de primeiro mundo, você destrói uma empresa se você, apesar do bom produto, apesar do bom preço, etc., etc., por exemplo, ela não tiver um manejamento, não manejar, se for produto natural, por exemplo, a terra com ciência, com cuidado, ou se tiver uma má relação de trabalho, ou se usar trabalho escravo em países de terceiro mundo, você destrói a empresa e ninguém compra o produto dela. Isso é uma novidade. E eu também é uma parte do livro. Eu queria... Estava aqui pensando ao mesmo tempo que eu olhando para os títulos que habitam a mesa, quem manipula quem, a era da manipulação, a publicidade é o cadáver que nos sorri, e, enfim. E lembrando que esse é o último bloco, o que você teria a dizer do trabalho de fotógrafo / publicitário e, em certa medida, teórico ou autocrítico, enfim, do italiano Oliviero Toscani, que durante tempo ficou respondendo pela publicidade da Benetton, assumindo ali posturas questionadoras. Vamos dividir. Um belo fotógrafo, excelente. Segundo, um brilhante homem de marketing. Fácil de explicar por quê. Eu vou lançar uma grife. Nós aqui, vamos reunir, vamos lançar uma grife, uma boutique. O que a gente podia criar como cara dessa boutique? Vamos fazer a boutique contestatária. Vamos dizer que a nossa boutique é contra as boutiques. Quer dizer, vamos contratar negros para trabalhar no balcão, vamos fazer o seguinte, vamos abrir também filiais na Rocinha, etc., etc., e só vamos buscar estilistas que tentem reproduzir em termos de moda. Estou inventando tudo. Em termos de moda, vamos dizer, a alma brasileira. E vamos também ser anti-propaganda. Vamos começar a inventar que propaganda é uma porcaria, que o nosso negócio é outro, nós devolvemos o dinheiro da propaganda, botamos na porta um quadro, o seguinte, a verba desta loja seria R$200 mil por mês e estamos devolvendo para você R$1 cada cor, porque não vamos, cada peça, porque nós não vamos fazer propaganda. Eu estou fazendo promoção, a anti-propaganda. Estou bancando malandro. Estou buscando um público que vai achar... Tem uma razão cínica. Vai achar genial isso tudo. Toscani é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, ele é funcionário de uma enorme empresa, que não era esta Brastemp toda com a sua relação com os trabalhadores, que comprava, assim, pano de países de terceiro mundo, e etc., etc., mas ele fez o quê? Ele foi a grife do contestatário, a grife de quem achava que era modernamente assim um cara, rock,
impresso em camiseta. Quer dizer, a filosofia do rock. Vem cá, você mesmo tem uma afirmação, tá? Se não me engano, naquele livro ali maior. É indispensável que a propaganda seja coerente com o espírito da marca. Então, tentando compreender o trabalho de publicidade que o Oliviero Toscani fazia para a Benetton, qual seria, na verdade, a marca da Benetton, ou que marca ela gostaria de fixar? Ela é da moderna, do contestador, do sujeito socialmente triste, do socialmente responsável. Eu, quando compro uma camisa da Benetton, estou dizendo para o mundo que eu sou uma pessoa que acho que existe injustiça social, e etc, etc. Tudo tão cínico quanto o próprio Benetton, porque não é comprando camiseta de grife na Quinta Avenida ou no Champs-Élysées que eu estou sendo socialmente responsável. Mas como a Benetton também é cínica, nós ficamos trocando os nossos cinismos. Não se esqueça que aqui no Brasil tem uma fábrica de sutiã que só cria polêmica. E 90% do que ela cria serve como para sair como notícia de jornal. Eu nunca vi os anúncios da freira lésbica, do padre homossexual, dessas coisas todas, da manquinha, da ceguinha, que eles dizem que estão fazendo anúncios. Eu nunca vi esses anúncios. Mas o que ele faz? Ele manda para a redação dos jornais. Como a redação adora uma coisa diferente, quer dizer, vamos fazer uma propaganda de sutiã com uma favelada, que genial, uma analfabeta, uma ex-menina de rua. Eu acho até genial. Mas daí ele ganha um espaço de graça enorme, né? Que é inteligente. Eu não sei se serve para a marca dele, não. Até porque sutiã é uma coisa para mulher, uma coisa que eu já trabalhei muito e tenho aprendido, é uma coisa muito técnica, né? Sutiã é uma coisa técnica, e peito é uma coisa muito técnica, né? Pode até passar por um viés de sensualidade, mas a mulher, antes de mais nada, pensa funcionalmente. Quer dizer, aquilo tem uma função de segurar, ergue, prende e realça, como é no antigo de Milo. Mas então isto que a gente precisa, que eu acho do Toscano agora, é um sujeito da maior competência. Ele veio para o Brasil, ganhou páginas e páginas de jornal, e meus colegas queridos, entrevista no Roda Viva, meus colegas Petit, do Ailib e tal, aceitaram a provocação e partiram para o bate-boca. Não tinha que bater boca, tinha que dizer, Toscano, é isso mesmo. Você tem toda a razão, rapaz. E há um aspecto... É claro que ele tem, o que ele fala também é verdade, por que não? Há um aspecto nas fotografias do Oliviero Toscani, né, que chocam. Quer dizer, é mais ou menos, vamos ver se eu consigo repetir a ideia. Você olha uma fotografia de um aidético, né, de uma guerra, diz muito bem, né, eu vou aproveitar a vida enquanto eu posso, né, porque quase o tempo todo ali atuando com a ideia da morte, né, e o comprando o produto, eu me solidarizo um pouco com isso. Isso que ele falou é um pouco. Um pouco é porque é moderno, um pouco porque é diferente. Então, quando ele dizia, por exemplo, e o Toscano, por exemplo, ele armava armadilhas, ele criou armadilhas que o pessoal não percebeu. Ele fala da geladeira. E ele diz que o ideal seria que as pessoas fizessem, que a comunicação de geladeira ninguém aguenta mais. Mentira do Toscano, entendeu? Ele só é bom para vender moda, para vender camisetinha baratinha. Porque a hora que você vai comprar geladeira, nada disso, a cabeça muda completamente. Não adianta botar idético, aleijadinho, negro, branco, preto, amarelo, azul, não. Você vai querer relação custo-benefício, você vai querer funcional, você vai querer assistência técnica. Tua cabeça mudou completamente. Daí, nada disso mais que funciona para vender camiseta, funciona para vender geladeira. Ele achava, ele dizia de sacanagem. Pura má fé da parte dele, boa, má fé no bom sentido, não estou falando para... Até que ele era um bom cara. Tinha uma escola linda para trabalhar com pobre e tal. Ele era bom e vivo. Mas ele não podia sair, aquele negócio que o Michelangelo falava, não vá ao sapateiro. Qual é essa história? Estava pintando, chegou o sapateiro e disse, mas mestre, este sapato está errado, porque eu sou sapateiro e esse tipo de sapato não se usava nessa época. Eu falei, obrigado, meu irmão sapateiro. E mudou o sapato. Daí o sapateiro continuou olhando. Senhora, eu também não gosto daquela cúpula, sabe o que? Ele disse, não, peraí, não me venha com história, não vá ao sapateiro além do sapato. Eu acho que o Toscano era bom para vender moda
Entende? Não chega a dar muito palpite em outras coisas. Tanto que não está. Quando ele saiu da Benetton, não parece que está só falando dos livrinhos dele de foto, que é um belíssimo fotógrafo. Belíssimo. Mas eu acho que ele, para moda, ele descobriu um bom filão. E aí eu estou lembrando aqui um poema do Drummond, que saiu no JB como crônica. O título é Eu, Etiqueta. E ele discute essa relação do homem, na atualidade, exatamente com as etiquetas. Ele veja uma etiqueta. Exatamente. Né? Essa... É isso. E aí eu acho que estão dando sinal de que Sim. acabou. Os oliveiros estão toscando. Estamos chegando no término do nosso programa e o programa Letras e Mídia agradece imensamente a sua presença, sua colaboração, a sua mensagem, a nós e aos nossos telespectadores. Quero ver você não chorar.